Bênçãos, alma querida. Vamos às previsões, alma bendita. Então vamos lá, que Deus nos abençoe, né? Já vamos entoar bons pensamentos, boas vibrações, para que Deus possa nos ajudar na nossa caminhada. Tenho aqui o baralho da vovó cigana, tenho aqui o baralho do caminho de Vênus, né? E vamos às previsões. Como sempre, tem nossa corrente de orações aqui. Então participe. É o último dia da nossa corrente de orações. Essa corrente de orações que a gente iniciou porque o mês já está acabando, né? E quero te lembrar, se você não sabe, que eu vou fazer uma live no primeiro dia de cada mês. Só que a live é no Instagram. E justamente para você participar lá, a gente faz a oração, o encerramento da nossa corrente de orações, né? E eu tô pensando, eu vou ver se eu estarei em condições, que por esses dias eu fiquei muito cansado, de eu chamar algumas pessoas ao vivo e fazendo algumas previsões, falando algumas coisas da vida dessas pessoas, entendeu? Então, se você quiser acompanhar, aí eu vou chamar algumas pessoas ao vivo lá. Tô pensando em fazer, não vou prometer porque eu preciso estar em um nível de equilíbrio muito grande, né? Porque é muita gente, é diferente fazer uma previsão com um monte de gente te assistindo e fazer uma previsão no particular. Tem muita energia jogada em cima de mim, entendeu? Então, como eu tenho vidência, eu olho para as pessoas e eu tenho pressentimentos, eu vejo coisas da vida das pessoas, mesmo sem as cartas, mas usar isso em público é um pouco diferente. E eu quero usar. Uma vez eu tentei, só que eu estava muito cansado mesmo, as pessoas que assistiram viram. E aí eu acabei não conseguindo me focar muito, não conseguindo me concentrar muito, estava muito cansado. Foi a época que eu parei de fazer as lives no Instagram, inclusive, porque eu percebi que eu estava ficando muito esgotado por excesso de trabalho. Enfim. Mas eu te aguardo lá. O meu Instagram é muito bom, também tem horóscopo diário lá, falando outras coisas, falando dos planetas e tudo mais. Então eu te espero lá, que é muito importante. A oração é muito importante. Na última live que eu fiz, 1.400 pessoas apareceram. Nossa, fiquei de boca aberta. Bom, mas deixa o seu amém aí pra gente finalizar essa corrente de orações com muita fé em Deus e que Deus se agrade cada vez mais, né, do pouco que a gente pode fazer por Ele, porque Ele faz muito mais por nós do que nós por Ele. Mas Ele tem um amor infinito e Ele reconhece a nossa limitação. Amém? Bom, vamos aqui às previsões então. Então vamos lá, vamos começar com o nosso signo. Nosso signo, né? Eu falo nosso signo no sentido assim de o signo do zodíaco, né? Porque senão vai dar a entender que eu sou de Áries, mas eu não sou de Áries. Tenho Áries no mapa, todos nós temos, né? Mas não é o meu signo principal, mas vamos lá. Então vamos lá, Áries, vamos lá. Área da saúde, carta do dragão. Dragão é poder, é força, é energia, é vigor. Então aproveita porque é uma carta boa de fortalecimento. Área profissional, aqui sai o relógio. O relógio sempre fala para tomar cuidado com atrasos, tá? Pode ser atraso às vezes de chegar no serviço, às vezes pode, mas também pode simbolizar atraso de alguma coisa que você precisa fazer, algum documento, alguma reunião, algum fechamento, enfim, então toma cuidado com isso, tá? Se você vai passar por entrevista, também é uma carta que simboliza atrasos, né? Coisas ali que o tempo tá no limite, então cuidado para não se atrasar, cuidado para não falar coisas em horários impróprios, né? Dentro da entrevista, você tem que saber ir um passo de cada vez, não pode ir com tudo, né? Porque essa carta traz esse alerta. Se você está à procura de vaga, essa carta também diz que você tá passando da hora de você tomar alguma atitude. Aí essa atitude você precisa conferir no horóscopo mensal e ver lá se você está seguindo o conselho, porque por aqui eu só vejo uma energia do dia, entendeu? A área aqui amorosa é o cachimbo.
Eu brinco que é o cachimbo da paz, né? Porque ele fala realmente de um momento de pacificar as coisas, de deixar as coisas mais tranquilas e leves, sabe? É um bom momento também para conversar com a pessoa. Se às vezes você está querendo convencer ela de alguma coisa, muitas vezes essa carta simboliza que você consegue convencer os outros, né? Então consegue convencer a pessoa amada. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Quem tem boca vai a Roma, diz o ditado, né? E essa carta ela é muito isso. Você, assim, com a conversa você chega longe. Se você não tem alguém, essa carta fala de bom momento para iniciar novos contatos, novas conversas, ter a capacidade, né, de falar a coisa certa no momento certo e isso te gerar bons resultados nas paqueras. Bom, sua cor... Então, sua cor é o castanho bem clarinho, tá? Pode recitar 3 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, muita sorte para os estudos, viu? Se você vai fazer uma prova hoje, até fazendo, como é que fala? Sorteando as respostas, o A, B, C, D lá de poder colocar o xizinho, você consegue, viu? Bom, porque fala de sorte para coisas de estudos, né? Bom, lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, touro, área da saúde é o cachorro. Cachorro sempre fala que você precisa aí maneirar a barra, tá? Sempre fala para você diminuir seu ritmo, pedir ajuda em afazeres do dia, né? E se você já tem algum problema, é uma carta que simboliza assim que você precisa de cuidado de alguém. Área amorosa, profissional, essa carta Mercúrio, ótima carta, é uma carta de comércio, movimentação no comércio. Se você trabalha muito com corridas, principalmente mototáxi, taxista, coisas assim, né, de curto percurso, essa carta favorece bastante. E também documentos, obter informações sobre alguma coisa de questões profissionais, enfim. Essa carta ela é muito boa. Mercúrio, né? É o planeta, simboliza o planeta Mercúrio. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de boa comunicação. Vai fluir, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratações. Se você está à procura de vaga, a carta Mercúrio, ela representa muito informações importantes aí, né? Notícias, coisas assim que você pode se informar para ter o benefício. Área amorosa é a carta do homem com cavalo malhado. Um pouco de cuidado porque essa carta representa um homem inexperiente que pode trazer prejuízos, né? Normalmente toma cuidado com quem você se abre, pessoas que você deixa botar a mão, dar pitaco na tua vida amorosa. Essa carta geralmente não representa a pessoa amada nem você, geralmente representa uma terceira pessoa que às vezes sendo destrambelhada pode gerar prejuízo na relação de vocês. Às vezes a pessoa fala uma coisa imprópria para algum de vocês, ou é uma pessoa assim que não tem muita noção do que fala, do que faz e acaba prejudicando a relação, né? Pode até ser um homem, mas às vezes eu enxergo mulher por essa carta também. Enfim, então tem esse discernimento. Se você está conhecendo alguém também, muito cuidado, viu? Com quem afeta essa relação, tanto pode ser alguém afetado da sua parte quanto da parte da outra pessoa. E se você, por exemplo, às vezes pode ser um amigo que só fala asneira, né? Coloca só besteira na cabeça ou sua da outra parte, e isso interfere, joga minhocas dentro da relação, né? Se você não tem alguém também, muito cuidado a quem você dá ouvidos, porque pode ser que você receba maus conselhos. Entendeu? Então você tem que abrir o teu olho e fazer tua própria cabeça. Bom, sua cor é o ciano. Pode recitar 3 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Bom momento para encerrar, concluir, finalizar as coisas, assuntos com família, né? Ainda mais se você tem alguma coisa para finalizar hoje com família. Traz ótimo benefício. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, gêmeos, a área da saúde é o caixão, você já deve saber, né? Caixão pode simbolizar a fraqueza do organismo. Então, alimente-se melhor, precavenha-se mais, porque há essa necessidade. Área profissional, essa é a carta da tesoura aberta, ótima carta, é uma carta de
melhoras, de você conseguindo tirar obstáculos, deixar as coisas andarem melhor aí no teu ambiente profissional. É um dia que a situação flui. Então coloca o que tem de importante, porque é uma carta boa, tá? Se você está conhecendo alguém, perdão, vai fazer entrevista, essa carta também disse que o desenvolvimento ele é positivo da entrevista, mas veja só, horóscopo mensal marca contratação. Você está à procura de vaga? Pode procurar sim, porque essa carta fala sim de oportunidades para se candidatar. Área amorosa, ovos. Ovos é uma carta delicada. Sabe aquele dia que você não pode falar qualquer coisa, não pode tocar em assuntos delicados, não pode ter atitudes bruscas, né? Por quê? Porque essa carta fala que por pouco a situação pode desandar. Então, o ideal é você se policiar muito mais a respeito do que você faz dentro dessa relação. Geralmente, quando sai essa carta, a outra pessoa ela tá num nível de muita sensibilidade. Sensibilidade assim, não estou dizendo a pessoa ser muito sensível de chorar, coisa assim. Eu estou falando no sentido de se sentir ofendida ou de ficar irritada. Então, a pessoa ela se irrita com mais facilidade, você tem que tomar esse cuidado. Se você tá conhecendo alguém a mesma coisa, sabe? É assim, é ser leve como uma pluma dentro dessa conquista aí. E se você não tem alguém, não é o melhor dia, porque não é um dia que te traz muito resultado. Bom, sua cor é o laranja bem clarinho, pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Aqui fala assim que algo te gera desconforto dentro do ambiente profissional. Aqui tudo indica aqui é lidar com pessoas. Parece que você não se sente muito à vontade com alguém. Eu não digo que você vai chegar a brigar, porque aqui não está falando de briga. Mas parece que alguém ali dentro do ambiente profissional deixa o clima um pouco chato para você, entendeu? Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Câncer, vamos lá. Área da saúde é a carta do balão. O balão é ótima carta, tá? É momento de você sentir o teu corpo mais leve, sentir que você tem mais bem-estar, mesmo se você tem algum problema, você vai sentir melhoras, então aproveite. Área profissional, navio. Ótima carta no baralho da vovó cigana, representa você atingindo objetivos, né? Alguma coisa que você já está persistindo e hoje você conclui, fecha com chave de ouro, tá? Aproveita porque a energia é positiva. Se você vai passar por entrevista, diz que você é tiro e queda, né? Vamos dizer assim, dentro do que você quer desenvolver na entrevista. Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga? Continue procurando, porque essa carta simboliza assim que você pode encontrar alguma vaga que você tanto quer para se candidatar, tá? Porque geralmente quando sai essa carta é alguma vaga em uma área que você já quer, que você já busca. Área amorosa, essa é a carta do homem com espada, né? Essa carta ela pode ter muitos significados. Só que a minha intuição me guia de um jeito, olha. Você toma cuidado com o jeito que você fala e conversa com a outra pessoa. Eu sinto ela um pouco mais cabeça dura hoje, tá? Então, é aquele dia que não adianta conversar, a conversa não chega a lugar nenhum, a pessoa não abaixa a cabeça de jeito nenhum. Então, sabe, não se estresse por algo que não vai ser mudado. É isso. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta também não revela um clima muito aconchegante para desenvolver alguma coisa, tá? Bom, sua cor é o cinza. Pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, tá? Diz que hoje você tem mais ânimo, você tem mais alegria para poder lidar com os estudos. Se você estuda, bom momento aí para você se esforçar mais e sentir que você consegue. Bom, lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Leão, vamos lá. A carta da criança é uma carta de disposição, de energia. É uma carta de energia elétrica, né? A criança não para. Então hoje também você não vai querer parar. Área do trabalho é a carta da igreja. É a carta que representa a solidariedade, a ajuda coletiva, né? As pessoas se unindo mais por uma causa. Então
Então é uma carta que revela a facilidade de lidar com as pessoas, de fazer as coisas em grupo. Se você vai passar por entrevista, também diz que há uma certa ajuda da parte de quem te entrevista, uma colher de chá, como a gente costuma dizer, né? Então aproveita, porque isso te favorece. Agora, se vai haver a conquista da vaga, tem que ver o horóscopo mensal. Se você está à procura de vaga, bom momento para receber ajuda de pessoas, né? Mas não necessariamente ajuda obtendo uma vaga. Pode ser alguma caridade, às vezes até uma cesta básica, algum conselho, coisas assim. Área amorosa, homem com cavalo marrom. Essa carta fala assim de um homem que não é a pessoa amada ou você, que pode te dar bons conselhos, que pode, de certa forma, servir como uma segurança. Às vezes um pai, às vezes um sogro, às vezes um tio, às vezes um irmão, né? Que tá ali, que você pode contar com essa pessoa, e essa pessoa ela acaba te dando um bom direcionamento. Às vezes essa carta pode até falar de mim, viu? Pode ser eu aqui te aconselhando e te ajudando, servindo como uma certa base para você. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, porque essa carta não fala muito da relação entre você e a pessoa, fala mais que alguém de fora te traz um certo conforto, isso te faz seguir com mais confiança e fé aí nos teus objetivos, né? Se você não tem alguém, é a mesma coisa, a mensagem é a mesma, não tem alteração. Bom, sua cor marrom escuro, tá? Pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, olha só. Então, quando sai essa combinação aqui, presta um pouco de atenção dentro da sua casa, viu? Porque essa combinação geralmente fala de alguma parte da casa que está um pouco enfraquecida. Pode ser uma parede, uma fechadura, uma porta, enfim. Então, tenha esse discernimento, tá bom? Bom, de você saber cuidar, preservar a estrutura da tua casa. Bom, lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, vamos lá. A área da saúde locomotiva é uma carta de avanços, não simboliza avanço rápido, se você tem algum problema, mas caminha para frente, né? Tem melhoras. Agora, se não tem nenhum problema, também hoje o dia flui. A área profissional é o sapo. O sapo fala de energias negativas. Sabe o que me lembra quando eu vejo a carta do sapo? Aquela famosa coisa de que tem gente que coloca o nome da pessoa na boca do sapo, né? É um tipo de feitiço para matar a pessoa, né? Que dizem que tem um jeito de fazer e tudo mais. Tem uma crença em cima disso, né? Enfim, de amarrar a boca do sapo com o nome da pessoa, enfim, tem todo um jeito. Então, essa carta lembra muito no sentido de energias negativas, espirituais mesmo. O bom de quando o problema é espiritual é que se você se apegar a Deus, Deus resolve praticamente de imediato, né? Porque é um problema espiritual. Então você pode sentir atrapalhos no ambiente profissional e às vezes você não sabe por que as coisas dão errado, ou por que você sente que parece ter alguma coisa que te trava. Isso é espiritual, então ora bastante, porque à medida em que você se apega a Deus é que a energia muda, tá? Mas fala de uma energia negativa, pode vir de alguém que não quer o seu progresso, pode vir às vezes de você que não está vibrando uma energia boa e não está atraindo boa coisa, então você tem que rever essas questões. Se você vai passar para entrevista, a mesma coisa, tem uma energia negativa que interfere. Então, cuida do espiritual, que isso se dissipa mais rápido do que o que você imagina. Só que é na medida da tua fé. Se você está à procura de vaga, também precisa desbloquear o espiritual, viu? Área amorosa, essa é a carta da montanha. A montanha, neste baralho, ela é uma carta excelente, uma das melhores. Ela fala de que você firmou raízes, né? Que a relação ela não se abala por pouca coisa. Então aquilo que você tem é teu e ninguém tira dentro da vida amorosa. Porém,
Não é uma carta de grandes emoções, de grandes acontecimentos fogosos, maravilhosos, né? Mas é o que eu disse, aquilo que você tem ninguém tira, mas também não tem muito mais para ocorrer no dia. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, aproveita porque essa carta simboliza que você está desenvolvendo uma certa firmeza dentro dessa paquera. Se você não tem alguém, essa carta não promete novos acontecimentos, né? Mas diz que você sabe lidar com firmeza com aquilo que você conquistou até agora, né? Porque por mais que você não tenha um relacionamento, deixa eu te explicar, quando eu falo aquilo que você conquistou, a paz interior, sabe, a sabedoria que você tem para lidar com os relacionamentos amorosos, então isso é teu, mas não é no sentido de ter alguém já, entendeu? Bom, sua cor você pode usar o branco, tá? E pode recitar 9 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Tem um pouco de desânimo dentro de casa, né? Parece que você, assim, dentro de casa sente uma pessoa um pouco desanimada, mas eu sinto na minha intuição que é um pouco essa energia espiritual que eu te falei, sabe? Então, renova o teu espiritual. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Librinha, área da saúde, essa carta da cruz. É a cruz, cuidado com dores na coluna, nas costas, né? Às vezes pode pegar um pouco da região da nuca, do ombro, então presta atenção. Se você já tem algo, cuidar mais e pedir a libertação de Deus, porque só quem deu libertação para Cristo na cruz foi Deus. Então a sua questão é com Deus, tá? Área amorosa, profissional, sai a carta da tesoura fechada. A situação está fechada, como diz a carta, né? Ou seja, não tem muito progresso, não tem muita evolução. O ideal é você não colocar assuntos importantes em pauta, porque a energia já não propicia, né? Coisas ocorrem que bloqueiam, que dificultam, então nem tenta, tá? Se você vai passar por entrevista, a tesoura fechada, ela pode simbolizar também que o clima não tá muito fluido, né, entre vocês. Então tem que orar bastante, só Deus para ajudar, transformar água em vinho, como eu falo, abrir o mar para sua vida, abrir a tesoura no caso aqui, né? E aí só Deus para fazer um milagre mesmo. Se você está à procura de vaga, a mesma coisa, só Deus para fazer um milagre, para abrir a tesoura aí. Enfim, mas não promete muito ainda é uma coisa que você tem que renovar, porque normalmente a gente não muda o nosso espiritual em um estalar de dedos, né? Antes fosse, então é um trabalho que você precisa fazer. A área amorosa, essa carta da casa é uma carta de boa convivência, de harmonia, de sentimentos de pertencimento, né? E de intimidade. Então favorece cativar, favorece ter um convívio mais harmônico, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, é uma carta que pode falar que você se sente mais íntima da pessoa, né? E se você não tem alguém, essa carta ela não favorece, ela não traz grande novidade para quem não tem alguém, entendeu? Cuida mais da tua vida particular. Bom, sua cor é o rosa, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos falam aqui de... Olha, diz assim que você pode ter atraso com respeito a alguma coisa que você tem feito no campo dos estudos, tá? Às vezes está tentando fazer alguma coisa, a situação está atrasada, não desenrola, enfim, fala disso. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Escorpião, área da saúde é a carta do punhal. É uma carta de, vamos dizer assim, de certos desconfortos físicos, tá? Normalmente dores, incômodos. Então, tenta maneirar o ritmo, descansar mais o corpo, né? Cuidar mais de ti. Área profissional é a carta do médico, né? O médico, ele fala muito que você está precisando da orientação de alguém. No caso, não tem a ver com saúde, né? Porque saiu para a questão profissional. Mas o médico, ele cura. Então alguém que pode curar a tua vida profissional, ou seja, te instruir, te ajudar a melhorar as coisas e a tua vida andar. Geralmente fala de uma pessoa que você tem que ter humildade para procurar, para pedir orientação, que então as coisas vão andar, porque essa pessoa vai te abrir os olhos, tá?
O médico representa sempre um especialista, né? Então, se você trabalha em uma área administrativa, então é procurar um administrador que possa te orientar ali a conseguir melhorar as coisas. E assim por diante, sabe? Mas diz que você precisa de uma orientação para o seu caminho profissional destravar mais, entendeu? Se você vai passar por entrevista, essa carta pede muito aí que você busque se informar mais, porque diz que você ainda não tem o preparo suficiente, você precisaria beber da fonte de uma pessoa que tem mais experiência, para ter mais preparo para passar por essa entrevista, entendeu? Se você está à procura de vaga, também diz que você precisa de conselhos de pessoas mais experientes nas áreas que você quer atingir. Então você tem que buscar por isso, entendeu? A área amorosa é o sol. O sol é calor, é desejo, é fogo que arde, queima, né? Então, ou seja, é o calor da paixão. Essa é uma carta de muita virilidade e desejo, né? Facilidade de esquentar a relação. Você é o sol, você que esquenta essa relação, faz ela pegar fogo na cama, no desejo, sabe? Em todo aquele clima que a gente cria dentro de uma relação, aquele clima sensual. Então aproveite e diz que se você esquentar as coisas aí, diz que você tem mais fogo, né? Ou seja, você dura mais, você tem mais ânimo aí pras coisinhas, né? O pintinho e a periquita se encontrarem, né? E formarem um bom ninho. Se encontrarem no ninho, né? No ninho de amor. Enfim, se você está conhecendo alguém, também, só que como estamos em época de situação de saúde delicada, né, o Brasil, você já sabe o porquê, eu não posso falar muito sobre isso que o YouTube não gosta. Se a gente fala muito essas palavras, o nosso vídeo às vezes eles até barram um pouco, mas você já sabe a situação que está o Brasil. Então não é muito favorável ficar se aproximando fisicamente, né? Mas dá para esquentar as coisas de longe, deixar a pessoa passando fome. Né? Se você não tem alguém, o sol ele representa facilidade nas conquistas, né? Em jogar charme, em atrair, em sensualizar, em criar clima com pessoas. Então, basta você aí se dedicar a isso, ok? Bom, sua cor é o vinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, boa conclusão de projetos aí no ambiente profissional, tá? Bom momento para dar fechamentos, conclusões importantes a assuntos que você tenha dentro de questões profissionais. Lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Sagitário, chegou a tua vez, né? A área da saúde é o poço. O poço sempre fala, sabe aquele ditado, a situação chegou no fundo do poço? Então essa carta ela representa para você tomar cuidado com a tua saúde. Diz que algo chegou atingir um nível de esgotamento. Pode ser o seu sistema imunológico, pode ser a sua disposição, o seu ânimo, né? Enfim, então diz que você tem que se resguardar, se poupar um pouco mais para renovar tuas forças. A área profissional é o envelope. O envelope ou a carta, ela representa muito facilidade em lidar com documentos. Às vezes, se você tem que receber ou enviar algum comunicado, né? Também é uma carta boa para isso. Entrar em contato com alguém, essa carta favorece muito. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de boa comunicação. Só veja o seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta normalmente ela pode fazer referência ou a um momento bom para enviar currículos, ou às vezes você recebendo a resposta de algum currículo. Embora ela não é uma carta que necessariamente fala que essa resposta vai ser positiva, tá? Porque ela por si só ela é uma carta neutra. Ela não é boa nem ruim, é isso que eu quero dizer, mas ela só representa um acontecimento. Área amorosa, essa é a carta da moça com flores, é uma carta que simboliza gentileza, né? Essa carta pode simbolizar alguém que te quer bem no campo amoroso, né? Eu não sinto aqui na minha intuição que é
você ou a pessoa amada. Mas é alguém que às vezes te ajuda, te ampara, levanta a tua moral aí para você lidar com as coisas dentro do ambiente amoroso. Uma mulher, né? Pode ser uma mãe, pode ser uma amiga, enfim. Alguém que te serve ali de sustento, isso renova as tuas forças para você persistir nos teus objetivos. Eu já tô aqui embaralhando os dados. Eu daí falei, para quem tá conhecendo alguém, a mesma coisa também. É que a mensagem é muito parecida. Se você não tem alguém, também é uma carta boa para passar aí com amizade, entendeu? Alguém que te estimula, que te bota para cima, o teu alto astral, né? Mas ainda não vejo por esta carta um relacionamento amoroso, ok? Olha, dados astrológicos. Facilidade de receber ajuda dentro do campo da saúde, tá? Aqui eu sinto que você tem que se poupar mais o teu corpo, né? Sabe, reduzir o ritmo, às vezes você precisa fazer algumas coisas, peça para outra pessoa fazer, que você não se desgaste tanto, porque aqui diz que o teu corpo já está chegando num certo limite, entendeu? Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, vamos lá? Área da saúde, mulher com as mãos cruzadas. Essa carta representa de alguma mulher que pode te ajudar, né? Seja fazendo alguma coisa ou seja te aconselhando em coisas da saúde, né? Então dê mais atenção, se às vezes alguém te dá algum alerta, fala alguma coisa, alguma mulher, né? Porque sabe aquela coisa que a gente brinca, né? Do ditado popular de mãe, que quando mãe fala acontece. Essa carta lembra muito isso, né? Aquela coisa, às vezes a mãe fala, ai, não sai sem o guarda-chuva, senão vai chover. Aí de repente você sai e chove. Enfim. Área profissional, carta da lua. Carta da lua representa muito... É uma carta boa neste baralho, viu? Representa, assim, você conseguindo passar uma boa imagem para as pessoas, né? Inspirar mais confiança. Essa carta ela é muito boa quando você tem clientes, né? Quando a tua imagem ela é muito importante para obter aí resultados no ambiente profissional. Porque fala que você inspira mais confiança e com isso as pessoas acreditam mais na tua palavra, né? Isso te faz progredir nos assuntos do dia. Se você vai passar por entrevista também, você causa uma impressão muito boa. Então veja só, seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, também a lua ela representa muito facilidade de ganhar o respeito e a admiração de pessoas, né? E com isso ali de obter oportunidades para se candidatar e coisas assim. Mas é você que tem que se aproximar. Às vezes não tem nem... A vaga nem abriu em um lugar, mas você chega até o lugar, a pessoa ali já... Às vezes ela até pega teu nome, olha, se um dia aparecer, eu te aviso, porque a pessoa sente ali que você tem certa capacidade, né? Bom, área amorosa é a carta do homem com cavalo branco. Essa carta fala de um homem generoso, bondoso, que pode te ajudar aí em assuntos amorosos, né? Mas não é a pessoa amada, geralmente é um amigo, geralmente é um pai. E geralmente essa carta representa que a pessoa tem alguma atitude que te beneficia. Então, às vezes, por exemplo, tá brigada com o namorado, pede às vezes para um amigo, ou pro pai do namorado, ou pro seu pai para conversar com essa pessoa, que pode ter certeza que vai dar um bom andamento. Coisas do tipo, entendeu? Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa, né? Às vezes tenta fazer amizade com algum amigo da pessoa, pedir pra pessoa ali te levantar a tua moral com a pessoa, né? Porque isso vai te trazer benefício. Se você não tem alguém, essa carta pode representar, assim, pra você também procurar mais por alguma amizade que possa te ajudar, às vezes te indicando alguém ou te ajudando de alguma forma no campo amoroso, né? Bom, sua cor... azul turquesa. E pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, tá? Olha, aqui só pede um pouco de cuidado porque fala assim de encerramentos contra a tua vontade dentro dos assuntos profissionais, né? Então, cuidado só com coisas ali que você às vezes não queria terminar ou não queria
que ocorresse, de repente ocorre no campo profissional. É isso que essa mensagem está falando. Porque tem os aspectos bons que eu falei aqui da carta da Lua, no ambiente profissional, mas os dados estão falando de situações a mais, porque um dia não é cercado só de coisas boas. Às vezes tem algumas coisas que são boas, outras não tão boas, e assim a gente toca a vida. E é isso que está saindo aqui, entendeu? É bom para algumas coisas e ruim para outros, entendeu? Bom, lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Aquário, meu Deus do céu, já são 35 minutos de vídeo. Tô falando mais que o homem da cobra, Aquário. Me ajuda. Bom, área da saúde é a carta da cadeira. A carta da cadeira representa muito situação que não se altera, não muda. Seja para bem ou seja para mal, depende de como já está a tua saúde. Área profissional, carta da cornucópia, é a carta da abundância e da prosperidade, né? As coisas fluindo, o dia caminhando positivamente, e com isso você conseguindo lidar com seus afazeres e com a sua produtividade. Se você trabalha com coisas relacionadas a dinheiro, vendas, comércios, essa é uma carta que simboliza a obtenção de bons resultados, entendeu? Se você vai passar por entrevista também, você tem uma energia boa, que chama a atenção, mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação, tá? E se você está à procura de vaga, a cornucópia, ela representa momento assim de oportunidades para você se candidatar assim, ok? Então, área amorosa é a carta do mar. A gente vai ao mar para passar as férias, para ter prazer, né? Então essa carta ela reflete muito isso, que é um bom momento para você sentir mais prazer dentro da relação, né? Para se distrair, descontrair as coisas. Essa carta ela fala muito mais do prazer que você pode despertar dentro desse relacionamento. O que é isso? O prazer de estar ao lado da pessoa pode às vezes simbolizar o prazer da relação sexual em si, mas o fato é que é um dia para ser mais prazeroso no campo do amor, entendeu? O mar, é o que eu digo, o mar tá lá, então vai lá aproveitar. Ou seja, a situação está lá, vai lá aproveitar, se aproxima da pessoa, seja mais carinhosa, que você vai ver que o prazer é despertado dentro dessa relação, tá? Porque as coisas cooperam. Se você está conhecendo alguém também, ótimo momento aí de gerar mais prazer dentro desse contato. Se você não tem alguém, essa carta ela pode representar situações que te geram prazer também. Se você quiser, por exemplo, se abrir para paqueras, você vai encontrar, mas não é uma carta que necessariamente fala de alguém que vem para ficar, né? Às vezes fala só de ali alguma coisa de momento, uma boa conversa com alguém que te deixa mais animado, mas se daí vai rolar algo mais, tem que ver em horóscopos futuros, ok? Sua cor é o azul marinho, pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, bom momento aqui para lidar com autoridades referentes a assuntos financeiros. Se às vezes você está precisando conversar com o gerente do banco ou fazer alguma negociação com alguém importante que representa algum valor financeiro, um dono de uma empresa, alguma coisa assim, essa carta diz que você tem favorecimento, facilidade de chegar até essa pessoa para a coisa andar, tá? Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? É uma combinação, aliás, desses dados até muito favorável também, se às vezes você quer rediscutir dívidas também com alguém. Traz esse favorecimento. Então, peixes, vamos lá? Olha, mulher com coruja no ombro, fala de mal olhado, que pode sugar um pouco as tuas energias, tá? Então, fortaleça o teu corpo, fortaleça o teu espiritual, fecha o teu corpo. Como que se fecha o corpo? Ande com um terço. Pode ser guardado, não precisa todo mundo ver. Coloca um terço na parte esquerda do teu corpo, tá? Não importa se é ali no sutiã, às vezes pode colocar aquele décimo, que é um tercinho pequeno, né? O décimo, ele é como se fosse um terço, mas ele é menorzinho. Olha aqui, esse daqui é meu décimo. É diferente, ele tem menos contas, é porque ele é menorzinho, entendeu? Ele tem 10 gominhos, ó. Aqui tem 5, aqui tem mais 5, ele chama décimo. Enfim,
e usa, porque isso está sugando um pouco a tua energia. Área profissional é o galo. Galo é uma carta de produtividade, tá? É aquele dia de fazer tudo certinho. É aquele trabalho mais de rotina, entendeu? Mas as coisas caminham bem. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de causar boa impressão, né? Então aproveita. E se você... Só que você tem que ver se o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, é uma carta que simboliza, assim, oportunidades profissionais. Então pode buscar para se candidatar. A área amorosa é a carta da vela. Acenda uma vela. Aproveita que se você já vai usar um tercinho ali para poder se proteger mais de mal olhado, já acende uma vela. Coloca a tua vida amorosa também nas mãos de Deus, né? Quiser deixar a Bíblia, deixa a Bíblia aberta no salmo da nossa corrente de orações, acende uma vela ali pertinho da Bíblia, né? Faça a sua oração, porque o espiritual vai te ajudar na vida amorosa. A vela representa que você consegue ter mais sabedoria, não que o espiritual vai mudar as coisas para você, porque nem sempre Deus trabalha dessa forma. Mas Deus vai te dar sabedoria para você saber como fazer as coisas para melhorar hoje a tua vida amorosa, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a carta da vela também fala de um momento que Deus te dá lucidez sobre o que você precisa fazer. Entendeu? Mesmo que às vezes os planos de Deus não são os seus planos, né? Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que Deus enxerga muito mais longe que nós. Então é confiar e ter fé. Bom, então sua cor é o laranja bem clarinho, tá? Pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha só, aqui está simbolizado um bom momento para você se dedicar mais aos seus lazeres, entendeu? Diz algo que você... Lazer, aquilo que a gente faz por divertimento, e aquilo renova o nosso dia. Tá, aqui fala muito disso, principalmente se você tem algum hobby, é um bom dia para fazer algum hobby, coisas assim. Isso vai levantar o teu astral, você vai ver. Bom, temos aqui agora a energia geral. Bom, gente, a energia geral, assim, quero até dizer que com certeza esse vídeo vai ser um pouquinho atrasado, porque eu falei demais hoje. Olha, já estamos em 42 minutos de gravação. Normalmente o vídeo tem no máximo ali uns 30 e poucos minutos no total. Enfim. Mas é porque eu gosto de fazer as coisas com o coração. E quando a gente faz com o coração, às vezes a gente passa do tempo, fala mais, enfim. E eu espero que você tenha gostado do horóscopo até aqui, né? E às vezes algumas pessoas reclamam, o horóscopo tá um pouco grande demais. É porque eu me empolguei, entendeu? Bom, vamos lá. Se você escolheu carta dos pássaros, energia geral, essa é a carta do transbordar, né? Transbordar, sua taça será cheia, né? Sabe o que essa carta me lembra? É quando a gente fala assim, olha, Deus vai encher a tua botija de azeite, né? Ou seja, Deus vai encher a tua vida de coisas boas. E essa é uma carta que fala isso. São coisas boas, são energias boas pro fluir do teu dia, que você consegue até transbordar. O que é isso? Ajudar aos demais, contagiar aos demais com as energias positivas do teu dia, que favorecem com que, no geral, as coisas andem mais e melhor, tá bom? Então aproveita, porque é um dia que Deus derrama mais azeite na tua botija, enche o teu vaso de bênçãos, né? De energias positivas aí para tua vida, teu dia fluir. E agora aqui a carta da chave. Olha, você merece isso, saiba seu valor. E aqui tem um diamante, né? Essa carta representa o quê? É um dia que você precisa enxergar mais o teu valor. E o diamante, ele me lembra muito, tem uma historinha que eu não vou saber falar para você com as exatas palavras, mas é mais ou menos uma frase assim, você pode até escrever aí nos comentários, só para eu lembrar, se você lembra, que diz mais ou menos assim,
é uma historinha que fala assim, olha, o diamante é não lapidado. É uma historinha que basicamente fala assim, olha, fala de um diamante que não está lapidado e uma pessoa acha ele, parece que no meio da lama, né? E aí fala muito que só quem vai reconhecer o valor daquela joia é o joalheiro, né? Que vai reconhecer que aquela joia é uma joia rara para lapidar, ou seja, às vezes porque as outras pessoas não reconhecem o teu valor, não é que você não tenha valor. Às vezes é que as pessoas não sabem, elas não têm inteligência para reconhecer o diamante que você é, que não está lapidado, né? Então, ou seja, não cuidado, porque essa carta fala que você precisa melhorar a tua autoestima, você precisa se valorizar mais. Nem sempre porque as pessoas não percebem o teu valor significa que você não tem valor. Às vezes é você que está precisando reconhecer o seu valor e se lapidar, entendeu? Porque a partir daí é que as pessoas vão te valorizar mais à medida em que você se valoriza. Então essa carta ela é um grito de socorro, dizendo que está na hora de você se valorizar mais. Você tende hoje a fazer coisas que te desvalorizam, né? E que você precisa começar a acordar um pouco mais e se dar ao devido respeito, se valorizando, ok? Então reflita um pouco mais sobre isso, para você não fazer demais para os outros e menos para si. Bom, essas são as previsões, que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui, agradeço a Deus por nós estarmos aqui. Eu te espero no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita.